dando parte dos seus poderes a essa célula que, dentro de um processo que aqui não pode ser explicado, um ser se constituía e assim essa entidade chamada Javé criou a primeira geração de seres, todos eles semelhantes a ela, com parte dos seus poderes, já que ele nunca conseguiu passar todos os seus poderes a uma só criação, a um só clone, ele dava parte dos poderes, mas também cada um desses seres criados recebia a doença como repasse genético. A sensação de incompletude, as inquietações, o nervosismo existencial, a necessidade de sobreviver a qualquer custo diante daquela loucura que estava se formando. E outras gerações de seres foram criadas a partir da vontade dessa entidade chamada Javé. E assim começou essa história. Quando seres da quinta, sexta, 10ª, 20ª geração de seres criados por Javé começaram a criar por si mesmos, quando deles retiravam o DNA, esse DNA era o mesmo que eles haviam recebido de Javé, sob uma nova ordenação química, vamos assim dizer, onde o RNA, o DNA, que responde pelo código da vida, os genes se organizavam de um certo jeitinho diferente. E assim, vida foi sendo criada em muitos mundos desse universo, obedecendo a diversidade das circunstâncias planetárias locais, mas tendo como base a mesmíssima base energética, genética herdada do pai Javé. Por isso é tão contraditório o comportamento amoroso de Jesus com os seres desse universo. Totalmente. Vejam bem, pessoal. Os livros que eu escrevi a pedido dos assessores de Javé dele próprio, para mim, serviram como uma pílula vermelha, na metáfora que eu estou falando aqui. Na hora que eu estava escrevendo, a realidade foi se pondo na minha frente, e ela não é agradável. Ela é fantástica, mas não é agradável. Não é agradável pelo que nós nos acostumamos a pensar. A realidade agradável nessa história é exatamente a presença de Jesus no meio de tudo isso. Porque essa humanidade que nós hoje temos, nós herdamos não da genética corporal, física, da matrix de Javé, mas sim da herança espiritual que recebemos de outras divindades que mergulharam nesse universo no sacrifício para ajudar Javé. Jesus é uma delas, a herança espiritual. A gente pode falar então que Javé ele sofreu uma precipitação, ele foi precipitado dentro nosso. Nós não temos palavras para descrever. Qualquer uma dessas funciona, mas também não funciona porque é muito pouco para dizer o que houve de fato. Então, isso a relação Jesus e Javé, qual seria? Quer dizer, como eles se relacionam entre si? Não se relacionam. A interação. Não. Complementando. A Veja interação. bem. Só um instantinho, veja bem. É a pílula vermelha, tá? É complicado. Se vocês lerem a Bíblia, vocês vão encontrar o momento em que Javé diz: hoje eu criei um que é o meu predileto. Está na Bíblia. Se refere a quem? Um dos clones que ele criou. Mas qual é o detalhe? A cada clone que ele criava, tudo que é material na Matrix tem que ter uma sustentação espiritual. Cada amebinha, mosquito, barato ou pernilongo que nasce no universo de Javé tem que ter uma componente espiritual estruturante, senão a matéria não se aglutina. Isso é um grande problema de Calma, que eu ainda estou aqui chegando aí. Então, a cada clone que Javé criava, uma divindade ou uma entidade espiritual do paraíso vinha para o sacrifício e ia para o sacrifício, porque na hora em que uma divindade assume um corpo clonado por Javé, esse corpo obedece cegamente a Javé, porque sente o que Javé sente e pensa o que Javé pensa e, portanto, obedece cegamente, não tem o direito ao livre-arbítrio, ao tirocínio.
O primeiro grande risco da divindade de Jesus, ao mergulhar no universo de Javé, se submetendo a um dos códigos que Javé criou, foi esse. Só que essa divindade é tão fantástica, que mesmo tendo se submetido a um desses corpos, ele começou a agir ao longo do tempo de um modo diferente dos outros filhos de Javé. E Javé começou então a perceber que aquele clone era especial. E foi assim que esse ser, um dia, atendendo ao pedido de Javé, veio comandar parte da galáxia chamada Via Láctea. É aqui que a figura do Cristo cósmico aparece, administrando a rebelião de Lúcifer. Até aqui, a relação de Jesus e Javé sempre existiu, mas assim, Javé só se relaciona com quem lhe obedece. Ele não sabe lidar com seres pensantes. Todos os clones de Javé o obedecem cegamente e sentem exatamente o que ele quer. Esses seres não evoluem. E cada ser desse que existe traz consigo uma alma que ali está no sacrifício amoroso por Javé. Quando outras espécies foram criadas, que permitem que espíritos nela encarnem e tenham a liberdade do livre-arbítrio, aqui Javé não gostou quando a espécie Homo sapiens for ele criada para ter homens e mulheres na Terra meio que abestalhados, desculpem a expressão, mas quando tomaram a pílula que a serpente deu, abriram os olhos, aí Javé não gostou. Por quê? Porque a espécie Homo sapiens, que era mais uma espécie animal na Terra, melhorada, que no plano de Javé iria receber os espíritos adoentados da rebelião de Lúcifer e de outras que haviam sido juntados na Terra, quando Javé perdeu o controle com a espécie Homo sapiens, ele bateu duro, ele não sabe lidar conosco. Por isso que as religiões que ele criou querem o quê? Que o ser humano se submeta a ele. O muçulmano quer dizer o quê? Estou submetido a ti, ó Alá, e se ajoelhe ante tudo de humildade. Isso é muito bonito. Isso é fantástico, e Javé quer isso. Como os judeus também se submetem. Javé só sabe lidar com a espécie Homo sapiens se ela se submeter a ele. Se não se submeter com ela, ele não sabe. Outra parte da sua natureza é que se acende e aí a coisa não funciona. Então Jesus, não como Jesus, mas no seu papel de Cristo cósmico, lidou o tempo inteiro com Javé, obedecendo a Javé, mas dando uns toques. Quando a situação ficou a pior possível, somente a terra restava da rebelião de Lúcifer, isolada, aí ele disse: eu me faço presente no nível mais modesto da tua criação, já que a tua criação não está como você quer, Javé, ela se perdeu. Aí Javé dizia o quê? Vai e usa os teus poderes, exerce o império do teu comando sobre os terráqueos e os traz de volta a mim. Aí Jesus dizia mais ou menos assim: não vai dar. Eu vou lá, coisa e tal, mas eu não vou usar meus poderes, eu vou tentar reconduzi-los pelo amor. Javé ama o seu modo, também quer isso. Vais perder teu tempo, nós vamos atrasar o nosso processo aqui em milhões de anos. E desde que Jesus mergulhou na carne e passou a agir de um modo que Javé não gostava, Jesus confirmou Javé em tudo. Mas dizia: se vos foi dito que quando lhe agredirem do lado da face, vocês devolvessem, eu agora vos digo, oferte o outro lado em vez de devolver a agressão. Ele começou a desfazer e a desdizer, entre aspas, tudo que Javé tinha ensinado através de Moisés. Ele começou a colocar o amor como sendo o grande combustível a promover a redenção de todos. Então veja bem, Jesus se submeteu a Javé sempre, mas jamais se subordinou a ele. Ele nunca subordinou o seu comportamento a Javé.
mesmo estando sempre submetido aos corpos e às condições criadas por Javé.